Fala galera, vim no canal História de Jogadores e para quem não me conhece eu sou Eduardo, narrador desse canal. E hoje vamos contar a história de Juninho Paulista. Mas antes, não se esqueça de inscrever no nosso canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. E então, bora pro vídeo. Oswaldo Giroldo Júnior nasceu no dia 22 de fevereiro de 1973, em São Lucas, zona leste de São Paulo, onde cresceu por lá. Mesmo sendo jogador no futuro, foi aos 12 anos que ele dizia aos pais que queria ser jogador. Segundo sua mãe, ele gostava muito de jogar bola. Com isso, ela mandava ele estudar e tirava a bola dele e colocava no quarto. Mas ele dava um jeito de pegar uma meia, enchia de papel embrulhado e ficava chutando. Juninho jogou futsal da Juventus da Moca. Depois foi para o Ituano, atuando nas categorias de base até o juvenil, em 1990. Em 1993, durante uma partida do Campeonato Paulista contra o São Paulo, onde Juninho marcou e foi eleito o melhor em campo, enquanto Ituano garantia uma vitória improvável. Com isso, chamou a atenção do técnico do São Paulo, Tele Santana, onde pediu a contratação de Juninho. Passou a eleito o estreante do ano. Ainda em 93, Juninho foi transferido para o São Paulo, com quem conquistou diversos troféus, conquistando a Copa Intercontinental de 92, vencendo do Barcelona por 2-1, a Copa Libertadores de 93, vencendo de 5-1 de ida contra a Universidade Católica e perdendo de 2-0 na volta. Também a Supercopa da Libertadores, empatando no jogo de ida por 2-2 e da volta por 2-2, levando aos pênaltis, vencendo por 5-3. A Copa Intercontinental de 93, vencendo de 3-2 em cima do poderoso Milan. A Recopa Sul-Americana de 93, na ida empatou contra o Cruzeiro por 0-0 e de volta por 0-0, ganhando pelos pênaltis por 4-2. A Copa Conmebol de 94, vencendo de ida por 6-1 em cima do Peñarol e perdendo de volta por 3-0. A Recopa Sul-Americana 94, vencendo de 3-1 contra o Botafogo. Pelo São Paulo, ele fez 141 jogos e 22 gols. Sua estreia pela seleção brasileira contra a Inglaterra, ainda marcando gol no Wembley, vencendo por 3-1 na final e faturando o título da Copa Umbro. No mês de julho, Juninho acabou sendo convocado para a Copa América, onde o Brasil acabou sendo vice-campeão, empatando no tempo regulamentar por 1 e ainda aos pênaltis perdendo por 5-3. Em outubro de 95, vários clubes europeus de primeira linha queriam ele, mas houve uma grande surpresa, onde ele acabou assinando com o Middlesbrough por 4.750.000 euros. Sua estreia foi em 4 de novembro, em casa contra o Leeds United, onde empatou por 1-1. Em 96, o Middlesbrough acabou ficando em 12º lugar na Premier League, onde Juninho provou ser extremamente eficaz como meio-campista, fazendo dribles e gols. Com isso, ele foi eleito o jogador do ano pela Premier League. Ainda Juninho participou das Olimpíadas de Atlanta, onde o Brasil conseguiu ficar apenas com a medalha de bronze. Em 97, o time chegou à final da Copa da Inglaterra contra o Chelsea, mas perdendo por 2-0. E na final da Copa da Liga contra o Leicester City, empatando por 1-1. Com isso, tiveram que marcar outra partida, perdendo por 1-0. Em dezembro, Juninho participou da Copa das Confederações, onde acabou sendo campeão, vencendo por 6-0 contra a Arábia Saudita. No final da temporada de 97, uma dedução de 3 pontos condenou o Middlesbrough a rebaixamento para a segunda divisão após um empate de 1-1 contra o Leeds United. Apesar do rebaixamento do clube, Juninho foi vice-campeão no primeiro de jogador do ano da FWA, perdendo por Gianfranco Zola. Juninho acabou deixando o Middlesbrough para fazer parte da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 98.
Ele marcou 17 gols em 72 jogos durante sua primeira ida ao Middlesbrough. Juninho logo foi vendido ao Atlético de Madrid por 13 milhões de euros e começou bem no time. No dia 1º de fevereiro de 98, durante uma partida da La Liga contra o Celta de Vigo, o defensor adversário Michel Salgado quebrou a fíbula de Juninho, deixando fora por 6 meses, fazendo perder a Copa do Mundo de 98. Na temporada de 99-2000, Juninho foi emprestado ao Middlesbrough, onde fez sua segunda passagem, marcando 5 gols em 35 jogos, terminando em 12º lugar na Premier League. Quando acabou o empréstimo, o Atlético de Madrid acabou sendo rebaixado para a segunda divisão, onde logo Juninho foi emprestado ao Vasco da Gama, onde durante essa época que passou a ser chamado de Juninho Paulista, uma vez que no Vasco já havia um Juninho, que se chamava Juninho Pernambucano. Com o clube, acabou sagrando campeão da Copa João Avelanche, ou Campeonato Brasileiro, empatando no jogo de ida por 1-1 contra o São Caetano e vencendo no jogo de volta por 3-1. Também ele ganhou a Copa Mercosul, vencendo no jogo de ida por 2-0 contra o Palmeiras e perdendo a de volta por 1-0. Ainda jogando ao lado de craques como Romário, Viola, Euler e Juninho Pernambucano. Ainda em 2000, o Juninho ganhou a bola de prata da revista Placar. Na temporada 2001, Juninho participou da Copa América, mas o Brasil logo se desclassificou pelas oitavas de finais por 2-0, perdendo contra o Honduras. Na temporada 2002, Juninho, insatisfeito com os constantes salários atrasados pelo clube, ele acabou optando por trocar o Vasco da Gama pelo Flamengo, onde ele fez pelo Vasco 81 jogos e 29 gols. Embora sua fase pelo Flamengo não foi das melhores, ele foi convocado para a Copa do Mundo de 2002, onde participou da conquista do 5º título do Mundial para o Brasil, onde venceu a camisa 19, participando das 4 das 7 partidas, como titular, mas a partir das quartas foi reserva e na semi. Na final, ele atuou por poucos minutos, vencendo de 2-0 contra a Alemanha. Logo após a Copa, Juninho foi vendido por 6 milhões de euros para o Middlesbrough. Pelo Atlético de Madrid, ele fez 75 jogos e 22 gols. Pelo Middlesbrough, ele fez sua terceira passagem, ajudando o clube a ganhar a Carling Cup de 2003-2004, vencendo por 2-1 contra o Boston Wanderers. A primeira e até agora o único grande honra do time e se classificando pela primeira vez à Copa da UEFA ou Europa League do ano seguinte. Pela sua terceira passagem, ele fez 48 jogos e 12 gols. No total, pelas passagens do Middlesbrough, foi 155 jogos e 34 gols. O futebol que Juninho jogava pelo time inglês era tão mágico que Juninho teve status de ídolo para a torcida, onde, uma curiosidade, em dezembro de 2007, ele foi eleito pelos fãs do Boro em uma enquete dos fãs da PFA como o maior jogador de todos os tempos pelo clube. Também ele foi eleito pelo The Sun como o maior jogador brasileiro a atuar na Premier League. No final da temporada de 2004, Juninho mudou-se para o Celtic por transferência gratuita. Sua estreia foi contra um derby contra o Rangers, vencendo por 1-0. Juninho lutou para ir ao time titular, mas reclamava que o técnico Martin O'Neill não deixou jogar o suficiente em vez de jogar na sua posição habitual, meio-campista, e passou a ficar pela direita. Ele ainda ganhou a FA Cup escocesa, vencendo de 1-0 contra o Dundee United. Juninho fez 22 jogos e 1 gol pelo Celtic. Na temporada 2005, Juninho acabou sendo contratado pelo Palmeiras. Sua chegada ao clube coincidiu com a arrancada do time no Brasileirão naquele ano, resultando a classificação para a Libertadores. Na época, Juninho recebeu a sua segunda bola de prata da revista Placar. Revigorado, Juninho permaneceu mais um ano. Ele fez 66 jogos e 20 gols pelo Palmeiras. No início da temporada 2007, Juninho foi jogar pelo Flamengo, ganhando o Campeonato Carioca, empatando no jogo de ida por 2-2 contra o Botafogo.
e no jogo de volta empatando por 2-2, levando aos pênaltis, vencendo por 4-2. No entanto, poucos meses após sua chegada, vendo-se relegado ao banco de reservas, acabou se indispondo com o técnico Ney Franco durante o intervalo de uma partida da Libertadores, onde 2 dias mais tarde a diretoria do clube anunciou rescisão de seu contrato. Juninho fez um total de 45 jogos e 14 gols pelo Flamengo. Após alguns meses sem clube, em 1º de agosto de 2007, Juninho foi anunciado como jogador do Sydney, como o melhor jogador do clube, mas devido a uma lesão no ombro no início da temporada, ele ficou longos períodos no banco e atuações em campos foram prejudicadas por dores crônicas e lesões. Após de fortes contratações do Sydney, onde usaram grande parte do teto salarial, fazer um novo contrato com Juninho parecia improvável, onde acabaram recusando uma renovação por Juninho, sendo dispensado em abril de 2008. Juninho fez 14 jogos e nenhum gol pelo Sydney. Posteriormente, Juninho anunciou sua aposentadoria. Em 15 de junho de 2009, Juninho assumiu a presidência do Ituano, onde um ano depois voltaria na forma direta ao futebol em janeiro de 2010. Juninho atuou como jogador-presidente, atuando em algumas partidas do Ituano pelo Paulistão, ajudando contra o rebaixamento. No dia 7 de abril de 2010, Juninho encerrou sua carreira contra a Portuguesa pelo Paulistão, onde eles precisavam de pelo menos de um empate para não cair de divisão, onde no primeiro tempo o Ituano estava perdendo de 2-0. Já no segundo tempo, o time reagiu, onde Juninho abriu o placar do jogo e o último gol dele, onde no final eles acabaram vencendo de 3-2, resultando a permanência do Ituano pela primeira divisão do Campeonato Paulista. Juninho fez 14 jogos e 2 gols pelo Ituano. No total da sua carreira, ele fez 666 jogos e 149 gols.